Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Nós vamos ler no livro de Miqueias, Miqueias é depois de Jonas, capítulo 5 e o verso 2. Podemos ler? E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Nos abençoe, Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Queremos sair daqui melhores. Nos ajude, Senhor. No nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós estamos durante... Qual dia hoje? Dia 22, né? Nós estamos no período de Natal e que o mundo comemora o nascimento de Cristo, mas na verdade tem nada de Cristo nisto, né? É muito mais razões comerciais. Se tornou muito mais uma coisa comercial, de procurar, de ganhar dinheiro, do que realmente se lembrar de que Jesus nasceu um desses dias. Nós bem sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isto não é escriturístico, não tem como provar. Mas pelo fato que o mundo celebra o nascimento de Cristo, então aproveitamos para nos lembrar também de que foi um dia memorial que Deus nos deu. Amém? Onde nós podemos pensar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a maior dádiva que já foi dada ao mundo inteiro. Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, o profeta pregou muitas mensagens sobre Belém, porque a pequena Belém, os dons apropriados, várias mensagens. E hoje à noite eu quero falar também um pouquinho sobre por que a pequena Belém. Porque Jesus teve que nascer em Belém. Aonde nós lemos, era o profeta Miqueias que profetizou sobre esta cidade chamada Belém. Era uma pequena cidade. E a história desta cidade começa quando Josué estava atravessando o Jordão com o povo. E lá, quando eles entraram na terra prometida, Josué começou a partir as terras por cada tribo de Israel.
E a Judá foi dada esta parte da terra, onde se encontrava Belém. Mas quando Josué estava partilhando, digamos, a terra, nem o nome de Belém foi mencionado, porque nem se lembrava, era uma pequena parte da terra, assim, e não era de grande destaque. Mas Moisés havia prometido a Caleb de lhe dar uma porção de terra. Enquanto Moisés ainda estava vivo, prometeu a Caleb de lhe dar uma porção de terra. E Caleb lutou, perseverou durante 45 anos para receber a sua promessa. Caleb é o tipo de perseverança de uma pessoa que lutou durante 45 anos e ainda acreditava que aquela terra lhe pertencia. E era justamente naquela terra que Josué deu a Caleb, onde se encontrava a pequena cidade de Belém. Estão me entendendo? E a história de Belém começa com um dos filhos de Caleb, que foi lá, que fundou esta cidade. E isto aconteceu porque quando eles saíram quando Josué enviou 2 espias lá na terra de Jericó, e um desses 2 espias eram generais, e foi a Raabe, a prostituta, que guardou aqueles espias, 2 daqueles espias. E pelo fato de Raabe fazer aquele ato, Raabe foi poupada, ela e a sua família. Vocês conhecem isto na história? E um desses general que estava ali, que Raabe salvou, aquele general se casou com a prostituta Raabe. E eles se casaram e começaram a morar nas terras de Judá. Mas como era conhecido de todos que Raabe era uma prostituta, que Raabe era uma mulher pagã, então, apesar daquele general ter se casado com Raabe, a prostituta, as pessoas lá naquela cidade comentavam a mão de Raabe, falavam muitas coisas, e ele tomou a decisão de sair e de ir mais longe daquela cidade. Eles foram num canto ao norte de Judá, e ali eles foram habitar naquelas terras lá no norte de Hebron, no sul de Jerusalém, e ali aquele casal foi morar para evitar fofoca de pessoas que estavam comentando contra eles. E quando eles foram morar ali, eles encontraram uma terra pequena, uma terra, era num vale, tinha nada nada de grande naquela terra, mas eles foram lá e começaram a trabalhar aquela terra. E ali a terra se tornou uma terra rica em agricultura. Foi ali que eles cultuavam, tinha cultura de trigo, de tantas coisas, e aquela pequena cidade começou a se desenvolver. E foi dado o nome de Belém, naquela cidade. Então foi mais ou menos isto a história que aconteceu. Foi um dos filhos de Caleb que fundou esta terra, esta cidade chamada Belém. Por que a cidade de Belém? O profeta se pergunta, ele diz, mas por que Jesus teve que nascer em Belém?
Havia muitas cidades grandes, havia muitas cidades com renome, mas por que ele foi nascer em Belém? Havia Jerusalém, a capital religiosa do povo judeu, onde se encontrava os grandes sacerdotes, onde até o templo estava ali. Mas por que Jesus foi nascer em Belém? Eles poderiam pensar, bom, em Jerusalém é onde se encontrava o templo de Jesus, é o templo de Jeová. Em Jerusalém é onde se fazia ofertas, holocausto, tantas coisas. E o rei que estava para vir ele será Emanuel, Deus no seu povo, o templo de Deus ele mesmo. Então, talvez Deus escolheria que Jesus nascesse em Jerusalém. Será um tipo, que ele é o templo de Deus, mas Deus não escolheu a Jerusalém. Havia outras cidades como Cádiz, Gileade e tantas cidades como Siloé, cidades de refúgio, que Josué tinha estabelecido lá como cidade de pessoas que, quando cometavam alguma coisa por engano, e aquelas pessoas se refugiam lá naquela cidade para se escapar dos seus inimigos. E essas cidades eram grandes, conhecidas, mas por que Jesus não nasceu ali naquela cidade de refúgio? Já que nós sabemos que Jesus era prometido como o refúgio dos pecadores, o refúgio das nações. Fazia todo sentido Jesus nascer em uma dessas cidades de refúgio, mas ele não nasceu em nenhuma delas. Havia cidades como Siloé, cidades conhecidas como centro desses grandes homens religiosos, dos professores da lei. Mas em nenhuma dessas cidades Deus escolheu que seu filho nascesse. Estão me entendendo? Amém. E ele escolheu a Belém. Por que a pequena Belém? Você vê que muitas vezes Deus faz as coisas da sua maneira e são diferentes da maneira como nós pensamos. Amém? Deus, ele mesmo faz as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e nós não podemos entender isto. E nenhum homem pode entender Deus. Nós não podemos entender Deus. Paulo, um grande homem que conhecia muito bem as Escrituras, depois de conhecer o amor de Deus, depois de conhecer a mente de Deus, porque ele era um grande estudante da lei, ele passou toda a vida estudando a lei, procurando a lei, mas quando Deus se revelou a ele, ele diz: quão insondáveis são os teus caminhos. Então, tudo que ele pensava de Deus era tão distante do que Deus é. E Deus é desta maneira. Ele faz as coisas que nós não podemos entender. Tudo que nós podemos fazer é apenas se render a Ele. Querer que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Nós não temos que compreender Deus, tentar entender como Ele faz, mas apenas aceitar a sua vontade nas nossas vidas. E Deus tinha escolhido Belém entre muitos capitais grandes da terra de Judá. E ele escolheu a Belém. Por quê? O profeta diz, porque aonde nós lemos, eu vou ler isso novamente. Ele mesmo diz o porquê.
E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Posto que pequena. Deus escolheu a Belém porque era uma das pequenas cidades de Judá. Amém? Amém? O pequeno. E se nós queremos que Deus possa nos escolher, que sejamos pequenos também. Porque estamos falando por que a pequena Belém, mas tira a pequena Belém, diga por que você, por que eu. E nós vamos entender por que Deus escolheu a Belém. E se você quiser ser escolhido por Deus, procura a ser como a pequena Belém. Louvado seja Deus. Por que a pequena Belém? Porque era pequena entre os milhares de Judá. Havia as grandes cidades, mas Deus escolheu a pequena. E se você quer alcançar a graça de Deus, seja o pequeno. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se você quer alcançar a graça da parte de Deus, seja humilde. Que sejamos humildes, ali Deus vai nos escolher, Ali Deus vai fazer a sua obra. Mas quando nós pensamos ser grandes, quando cada um tem sobre ele pensamento de ser grande ou maior do que alguém, Deus não pode trabalhar. O problema da humanidade, o profeta diz, é que cada um quer ser alguma coisa. Ninguém aceita ser o que ele é. Todos nós queremos ser a tampa, todos nós queremos mandar. Mas se você ficar no teu posto que Deus te chamou, ali Deus vai trabalhar na tua vida. Belém permaneceu pequena e Deus escolheu aquela cidade para seu filho nascer. E se cada um de nós ficarmos no seu posto, Deus te chamou para ser o diácono, o pregador, o tocador. Mas se cada um ficar no seu posto e fazer o seu trabalho de uma maneira perfeita, e não invadir o campo do outro, que tem você vê alguém aqui, Deus te chamou para ser talvez alguém que limpa a igreja, ali já começa a ver, querer ser pregador, querer ser pastor. Você está saindo do lugar que Deus te chamou. Mas se você permanecer bem ali no canto que Deus te chamou, você será uma bênção para esta igreja. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a ser pequenos, humildes. Porque com arrogância Deus não vai trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Por que a pequena Belém? Posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde que os dias da eternidade. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Por que a pequena Belém?
Vamos abrir nossas Bíblias. Estou indo bem aos poucos. Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui estamos num momento, num período onde os magos vieram. Eles vieram do Oriente. E o profeta diz que eles faziam parte da Índia. Eram magos. E esses magos, para você ver isto, entender isto, era desde o tempo quando o povo foi levado lá em Babilônia, o povo judeu. Quando eles foram lá a Babilônia era uma terra pagã e Nabucodonosor era o rei deles. E você se lembra que uma vez ele teve um sonho e naquele sonho ele pediu para os magos, os sábios, de lhe dizer o que ele tinha, o que ele havia sonhado e também de lhe dar a interpretação. E nenhum daqueles magos conseguiu lhe dizer ao rei Nabucodonosor o que era seu sonho. Então, ali estava Daniel, porque Nabucodonosor tinha decidido de matar a todos os magos. Mas Daniel foi orar e Deus lhe deu a inspiração, Deus lhe mostrou o sonho e a sua interpretação. E desde então, Daniel foi posto como chefe sobre todos os magos, sobre todos os feiticeiros, todos os homens que moravam lá na Babilônia. Então, mesmo depois da partida de Daniel, de todos esses homens, todos os magos que haviam naquele tempo do Antigo Testamento, eles tinham uma influência de Daniel, porque Daniel era o chefe de todos os magos. E Daniel, quando ensinava para eles as Escrituras, havia falado para eles que haverá na profecia de Balaão que uma estrela sairá de Jacó. E esses magos que estudavam o movimento das estrelas esperavam ver aquela profecia se cumprir. E eles estavam lá no Oriente, na Índia. Jerusalém fica no Oriente, a Índia fica no Oriente de Jerusalém. Então eles lá esperavam ver aquela profecia de Judá se cumprir. E um desses dias estavam ali esses magos estudando as estrelas e viram que uma estrela brilhou de uma maneira diferente. Amém? Viram uma estrela brilhando
E eles foram buscar ver, mas o que é esta estrela que a gente não esperava e começou a brilhar? E quando foram ler nos seus livros, viram que Daniel, o grande mestre de todos eles, havia falado destas estrelas. Que uma estrela sairá de Jacó. E quando viram essas estrelas, aquela estrela peculiar, os 3 magos começaram a seguir aquela estrela. E foi uma viagem que durou 2 anos. Viajando lá da Índia até em Jerusalém. 2 anos para vir. E eu acredito que, como Deus falou na boca quando Jesus estava pregando, ele diz: Deus levantará a rainha de Sabá para condenar esta geração, porque ela saiu de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. E muitas vezes tem pessoas que moram bem ali perto da igreja, 1 hora talvez, mas não conseguem vir no culto. E, portanto, aquela jovem rainha passou 3 meses para se encontrar com Salomão. Mas nós, muitas vezes, por qualquer coisa, temos motivo para não vir na igreja. E Deus diz: vai levantar esta rainha para condenar esta geração. Eu acredito que Ele vai levantar esses magos para condenar esta geração. Então, esses 3 magos fizeram 2 anos de viagem, de lá onde eles estavam até em Jerusalém. E eles tinham nas mãos deles os presentes. Um tinha ouro, outro tinha incenso e outro carregava mirra. Fizeram esta longa viagem, seguindo aquela estrela peculiar, até que eles chegaram lá em Jerusalém. E quando chegaram naquela cidade, Jerusalém, aquela cidade religiosa, aquela cidade de pessoas que deveriam conhecer bem as Escrituras, quando eles chegaram ali, entraram todo felizes, todo entusiasmados, foram perguntar: aonde nasceu o rei de Judá, o rei de Israel? E o povo que deveria saber que o rei havia de nascer, o povo não sabia. Os homens religiosos não sabiam, não sabiam absolutamente nada da profecia que havia de se cumprir. E você vê que a Bíblia diz que quando eles entraram em Jerusalém, aquela estrela sumiu, eles não viam mais aquela estrela. E o profeta diz que quando você entra no mundo denominacional, você perde Cristo. Cada igreja ensinando as coisas da sua maneira, interpretando a Bíblia da sua maneira, e Cristo não se vê mais, porque Cristo é a sua palavra. Quando você prega uma coisa e deixa a outra coisa de lado, aí Cristo não está mais. E aquele mundo, Jerusalém, aqui tinha se tornado um mundo denominacional, porque eles tinham rejeitado a palavra. Os magos entraram ali e não viam mais a estrela. Até que quando eles saíram de Jerusalém, aquela estrela brilhou novamente. E até que a pessoa possa sair da sua denominação para ver Jesus Cristo. Se a pessoa continuar nas denominações, não vai encontrar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está fora das denominações. Jesus Cristo está fora das igrejas destes últimos dias. Jesus Cristo se encontra na sua palavra. Amém? Se alguém desejar encontrar com Jesus, saia das denominações.
Céu dos enganos deste mundo. Louvado seja Deus. E quando eles saíram lá de Jerusalém, aí aquela estrela brilhou novamente, e a Bíblia diz que eles regozijaram para ver aquela estrela novamente e seguiram aquela estrela. E aquela estrela os levou a um menino de 2 anos. Porque quando os magos vieram ali para encontrar com Jesus, não era mais uma criança que tinha nascido recentemente, já era um menino de 2 anos. E eles chegaram lá, cada um com seus presentes. Um trouxe ouro, outro trouxe mirra e o outro incenso. E o profeta diz, olha só, observem que o que eles levaram, os presentes que eles levaram a Jesus Cristo, identificavam quem era Jesus. Os presentes que eles trouxeram a Jesus identificavam quem era este homem. E o que você traz para Deus, o que você leva para Deus, a maneira como você considera Deus, considera Jesus Cristo, mostra o que você tem a respeito dele. Esses 3 magos trouxeram ouro, incenso e mirra. E o ouro na Bíblia sempre representou a divindade. Então, quando eles levaram aquele ouro, eles estavam dizendo que aquele menino era Deus em carne humana. Era Deus que veio no mundo. O presente dele identificava quem era Deus, quem era este menino. E eles trouxeram também incenso. Incenso era, no Antigo Testamento, para fazer a oferta, Deus havia estabelecido que eles fizessem incenso. Incenso era uma mistura de ervas para fazer o incenso. Então, para Deus receber uma oferta, aquela oferta tinha que ser misturada com o incenso. E o incenso representa um serviço. Então, eles estavam dizendo, quando eles estavam levando aquele incenso, eles estavam dizendo que a divindade estará em serviço. A divindade veio para um serviço, para uma oferta. E eles trouxeram também mirra. E a mirra é a unção da morte. Não sabemos isto? Que no Antigo Testamento, quando uma pessoa morria, eles logo ungiam aquela pessoa com mirra. Para aquela pessoa demorar mais. Embalsamar aquela pessoa. Era a unção da morte. Então, os presentes que eles levaram lá, ouro, incenso e mirra, o que isto significava? A divindade em serviço para morrer. Os presentes deles identificavam o trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? E eram os presentes apropriados para Jesus Cristo. Mostrava o trabalho dele aqui na terra. Amém? E o que você traz para Deus mostra o que ele representa por você. Se ele é o teu Senhor, você lhe dará toda a tua vida, todo o teu corpo, todos os teus pensamentos, tudo que é de você, você dará para ele, se realmente ele é o teu Senhor. Mas se ele não é, você vai dizer, bom, eu vou aceitar apenas umas coisas da palavra e outras eu não vou fazer. Você mostra o que ele representa para você. Eu vou lhe dar apenas uma parte dos meus cabelos e outros eu vou cortar. Você está dizendo para ele, você está fazendo o que ele representa por você. Eu vou viver apenas a palavra assim, mas eu vou fracassar aqui também. Eu não vou obedecer toda a palavra.
Eu vou obedecer algumas coisas, mas outras coisas vou deixar para lá. Você está mostrando o que Ele representa para você. Mas se Ele é o Senhor da tua vida, entrega tudo a Ele. Entrega teu corpo como sacrifício vivo. Todos os teus pensamentos, todas as tuas ideias, tudo que você faz, que Ele seja o primeiro lugar na sua vida. Amém? Aí Ele será Senhor da tua vida. Louvado seja Deus. E esses magos trouxeram esses presentes. E quando chegaram lá, os religiosos não sabiam mais da profecia que Jesus havia de nascer ali. Então o rei Herodes chamou os escribas e lhe perguntou onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Você vê a outra razão de Deus ter escolhido Belém, porque estava escrito. E tudo que está escrito na palavra, isto vai se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, todas as profecias, todas as promessas que estão na Bíblia vão se cumprir. Nenhuma delas vai falhar. E a razão de Jesus ter nascido em Belém, porque estava escrito que Ele vai nascer ali. Isto mostra o quê? Que se nós podemos confiar em cada promessa que está escrita na Bíblia, isto vai se cumprir na tua vida. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o que está acontecendo, mas se você colocar a tua fé nas promessas de Deus, isto vai se cumprir. Louvado seja Deus. Belém, uma pequena cidade, mas como Deus havia dito na sua palavra que ali Jesus vai nascer, Deus não se importou com as grandes capitais, Deus não se importou com Jerusalém, mas Ele cumpriu a sua palavra. E se você também tomar cada promessa da Bíblia como suas, Deus vai cumprir isso na tua vida. Ele não vai tomar conta dos teus pecados, porque Ele prometeu que quem vier a Ele, Ele perdoará seus pecados. Então Deus não vai contar a multidão dos teus pecados, quantas coisas erradas você fez, Ele nem vai se lembrar disto. Ele vai olhar a sua palavra, Ele vai olhar a sua promessa, porque você creu que Ele foi moído pelas suas transgressões. E se você crê isto, todos os teus pecados serão perdoados. Amém? Então isto não depende de tantas coisas erradas que você já fez. Depende do que Ele prometeu para você. E se a tua doença, se a tua saúde está mal, e o médico diz que não tem mais saída, e a medicina não te dá mais solução, olha o que está escrito para você, que pelas suas pisaduras você já foi sarado. Então não olha pelo sintoma, não olha a grandeza da doença, ou seja, o câncer ou qualquer coisa, olha o que está escrito para você. E Deus vai cumprir a sua palavra. Bendito seja Deus. Deus não olha as coisas como nós vemos as coisas. Deus olha a sua palavra para cumpri-la. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele não vela para ver os teus problemas, as tuas dificuldades, o teu momento escuro que você não vê a saída. Ele vela sobre a sua promessa.
E se você descansar sua fé nas promessas de Deus, Ele vai entrar em cena. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A outra razão, nós já temos duas razões, porque era uma cidade pequena e porque estava escrito. A terceira razão é o próprio nome Belém. Belém significa casa do pão de Deus. Bet El Elem, casa Elem de Deus e El Deus, casa de pão de Deus. Você vê que o nome tem um significado, digamos, impacto. O nome significa muito na vida de uma pessoa. O nome tem uma grande influência na vida de uma pessoa. O profeta disse que eu encontrei meninos, criancinhas que os pais tinham dado o nome de Rick ou Elvis. O profeta diz aos pais desses meninos de mudar esses nomes. Porque esses nomes têm influência sobre a vida das pessoas. E Jesus, que era o pão da vida, ele tinha que nascer em Belém, porque Belém era a casa do pão de Deus. Amém? Por que Deus teve que mudar o nome de Jacó para Israel? Por que ele teve que mudar o nome de Abrão para Abraão? De Sarai para Sara? Por que Paulo teve que, depois de ele se converter, ele mudou seu nome de Saulo para Paulo? E quando Jesus encontrou Simão, ele diz que você agora será chamado Pedro. Porque os nomes têm uma grande influência na vida das pessoas. Alguém aqui tem um nome estranho? Espero que os pais possam dar aos seus filhos nomes que têm bom significado. Amém? Não escolher o nome porque viu uma estrela da TV, você achou bonito e dá para seus filhos, aquela influência vai vir sobre teus filhos. Louvado seja Deus. E quando nós aceitamos este evangelho que Pedro pregou, ele diz: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós nos tornamos cristãos, nós carregamos conosco o nome do Senhor Jesus Cristo. E este nome nos dá a natureza do Senhor Jesus Cristo, a natureza do próprio Deus. Por isso que se uma pessoa é batizada no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nome. Você foi batizado, mas não tem nome. Você é proprietário de quem? Não tem nome. Mas todos que são batizados em nome de Jesus Cristo, aí Deus estão nas mãos de Deus. Amém? E se tiver alguém aqui que não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba teu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. É o único batismo bíblico que Deus reconhece. Por que a pequena Belém? Por causa do nome. Casa do pão de Deus. E ele é aquele pão que desceu do céu. O maná que desceu do céu. Aí ele tinha que nascer em Belém
porque ali era apropriado para ele nascer. Louvado seja Deus. Estão me entendendo? Por que a pequena Belém? Oh, bendito seja Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E outra coisa, em Belém, a Bíblia diz que em Belém, o rio de Belém era o rio mais cristalino que existia. Quando aquele casal foi fundar a cidade de Belém, lá naquele vale, ali eles descobriram um rio ali, que era o rio mais cristalino. E dizem que eles até, pelo fato deste rio ser tão puro, até eles vendiam este rio, as águas deste rio, de tão cristalino que era. E vocês vão se recordar disto quando Davi estava fugindo. Quando Davi estava fugindo de Saul, aquele rei, e Davi era de Belém. Quando Davi estava fugindo, na Bíblia você vê que Davi teve saudade das águas de Belém. Ele desejou pelo menos tomar um gole daquelas águas, porque era o rio mais cristalino que existia em toda a Judeia. E a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Amém? E o rio da cidade de Belém era o rio que dava vida para as pessoas. Amém? Só para voltar um pouquinho atrás, quando Davi desejou tomar um gole daquela água, ele apenas diz: oh, como eu gostaria de tomar um gole daquela água de Belém. A Bíblia diz que Davi tinha 3 homens, os seus soldados. Quando ouviram Davi apenas desejar isto, o desejo de Davi era uma ordem para ele. Aqueles 3 homens pegaram as espadas e desceram ali, na cidade de Belém. E aqueles homens lutaram, 3 homens mataram 15.000 pessoas. Ou 1.500, se não estou equivocado. 3 pessoas. Mataram todas aquelas pessoas. Para quê? Para apenas pegar um balde de água daquele rio de Belém e levar para Davi. Porque o desejo de Davi era uma ordem para eles. E aqueles homens não eram judeus, eram gentios. Os soldados de Davi eram gentios. Que quadro para nós nesses dias. Só pelo fato de Davi desejar, isto se tornou uma ordem para eles. E eles desceram ali, mataram as pessoas para pegar um balde de água e levaram para Davi. E quando levaram para Davi, Davi diz: eu não sou digno de tomar desta água, porque vocês quase sacrificaram vossas vidas. E ele derramou essas águas. Davi se considerou, ele se considerou indigno de tomar aquele balde de água. De tão humilde que ele era. E isto, o profeta diz, isto representa o que Jesus fez para nós. Jesus derramou seu sangue, verteu seu sangue na cruz, por causa de nós. Davi era o tipo de Jesus Cristo. Davi não aceitou, e Jesus, você vai ver que Davi diz: eu não sou digno de tomar estas águas. Ele ofereceu, derramou isto como oferta para o Senhor. E quando Jesus estava morrendo na cruz, ele derramou seu sangue como uma oferta para salvar cada um de nós.
Louvado seja Deus. Ele derramou seu sangue. Mas nós, aqueles soldados eram gentios. E você vai ver que era um momento que Davi, bem que era ungido para ser rei, mas seu próprio povo havia rejeitado ele. E ele estava fugindo, ele se tornou um fugitivo da sua própria terra, Jerusalém. E as pessoas que cercavam Davi eram os gentios. Você vê que era uma figura para nós, que o próprio povo de Jesus Cristo rejeitou a Jesus. E nós, os gentios, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Para ele, Jesus não é um rei. Para ele, Jesus não é um Messias. Mas para nós, ele é o rei. O rei dos reis. Ele é o Messias. Ele morreu por nós. Louvado seja Deus. Mas aqueles homens eram corajosos. O fato, o desejo de Davi era uma ordem para eles. E a noiva, e a gentia, a igreja gentia, todo o desejo de Deus, tudo o que Deus espera da sua palavra, que seja uma ordem para nós. Que não sejamos valentes para cumprir, para agradar o nosso rei. Não apenas cumprir a lei, mas agradar. Porque Davi não os mandou fazer aquilo, mas eles desejaram fazer aquilo. E que a vida cristã não seja também uma coisa, não, Deus quer que eu faça, Deus quer que eu faça assim. Mas que seja uma expressão do amor de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Deus não está atrás de pessoas que Deus manda sempre. Ei, faça isto, ei, faça isto, ei, faça isto. Até quando? Ele quer valentes, que podem se levantar para agradar o Rei dos Reis. E Jesus é o Rei dos Reis. Vivamos uma vida que vai agradá-lo. Vivamos uma vida que Deus, quando eu te olho, Ele diz: esta é a minha filha. Ele faz de tudo para me agradar. Não por oposição, mas no seu coração, ali quer me agradar. Este meu filho está ali na terra fazendo tudo para me agradar. E assim o Rei vai te abençoar. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Em Belém havia rios vivos, que jorravam de Belém. E Jesus é aquele rio que jorra a vida. Amém? Amém? Por isso que ele tinha que nascer em Belém. Amém? Amém? Oh, Belém, pequena entre milhares, mas de ti sairá o rei. E Belém é a cidade onde Deus nasceu, escolheu para nascer. E o mundo está comemorando o Natal, o nascimento de Cristo. Mas o lugar que Deus está querendo nascer é no teu coração. Deus quer nascer no teu coração. Mas Ele não vai nascer num coração orgulhoso, prepotente, que pensa que Ele é alguma coisa. Deus nasce no coração humilde. No coração de uma pessoa que pode se entregar a Deus. No coração de uma pessoa que abriu mão dos seus pensamentos orgulhosos. Ah, eu sou tal, eu sou alguma coisa assim. Ah, eu sou a tampa, eu sou assim. Deus não vai nascer num coração assim. Mas num coração que pode considerar todo mundo como superior a Ele. Que pode se considerar o pequeno da igreja. Eu sou o menos espiritual da igreja. Mas quando eu me considerar, eu sou o cara da igreja, o espiritual da igreja, Deus não pode nascer numa pessoa assim.
Mas quem pode se render a nada, abrir mão dos pensamentos orgulhosos, prepotentes, ver que aqui na igreja todo mundo é superior a mim, se considerar o pequeno entre todos, num coração assim Deus pode nascer. Louvado seja Deus. E Deus quer nascer nas nossas vidas. Nós somos uma pessoa que tem o Espírito Santo, é o Belém de Deus. Porque Deus nasceu ali naquele coração. E quando nós estamos passando por esses momentos de Natal, ao invés de se preocupar de presentes, de Papai Noel, dessas coisas mundanas, nós devemos nos preocupar que Deus nasça nas nossas vidas. Será que Ele nasceu ali? Será que eu sou o Belém desses dias? Louvado seja Deus. O profeta diz, não somos Belém. Todo homem que tem o Espírito Santo é o Belém de Deus. E Deus quer nascer nas nossas vidas. Amém? Vamos refletir sobre essas coisas? Deus apenas escolhe os menores, os pequenos, e deixa os grandes de lado. Se cada um de nós podemos nos considerar bem pequenos, se eu posso me considerar bem pequeno a você, aí Deus vai encontrar um lugar onde Ele pode nascer. Deus vai encontrar uma igreja onde Ele pode trabalhar. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe. Alguém foi abençoado esta noite? Bendito seja Deus. Vamos falar com Deus um momento. Irmão, cantou um hino lá no final, Jesus nasceu, né? Foi isso mesmo? Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, desde que encontrei a Cristo e
senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocante, tocou-me Jesus, tocou-me, e de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que eu encontrei a Cristo, desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Levante suas mãos e cante. Tocou-me Jesus, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Louvado seja Deus. Tem alguém que deseja receber este nome precioso, o nome do Senhor Jesus Cristo? Que ainda não foi batizado neste nome e deseja aceitá-lo como Senhor da sua vida e ser batizado em nome de Jesus? Se tiver alguém aqui, esta é a tua oportunidade. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Se tem um visitante que veio nos visitar, nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Se tem um visitante que ainda não foi batizado em nome de Jesus, quer tomar este nome maravilhoso, vem aqui, nós vamos orar por você. E você será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Deus falou ao seu coração. Toma este nome maravilhoso. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui, eu estou esperando você para orar por você. Se tiver um visitante, tem uma senhora aqui na frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Estou esperando você aqui. Deus quer nascer no teu coração. Os homens trouxeram presentes a Ele: ouro, incenso, mirra. Mas o maior presente que você pode lhe dar é a tua vida. O melhor presente que todos nós podemos dar a Deus é a nossa vida. Eu vou orar para a senhora que está aqui. Nossas mãos. Pai, nas tuas mãos entrego tua filha que veio aqui na frente. Ela tomou a decisão de ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que o Senhor possa recebê-la, Pai. Que os pecados dela sejam perdoados. E que a partir de hoje que o Senhor entre na vida dela. Que ela se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. E que tu que nasceste lá em Belém possa nascer neste coração, Pai. Que a vida de Jesus se manifesta na vida dela, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus. E se havia alguma enfermidade, eu expulso isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela seja completamente curada no nome de Jesus. Todo demônio de doenças, eu expulso isto no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Eu sei que lá no céu há uma grande festa, porque uma filha sua entrou no teu reino, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a Senhora. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia. Alguém deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Como um presente que você pode lhe dar neste Natal que o mundo está comemorando? Levanta a sua mão como um sinal que você está se entregando a Ele. Pai.
Nosso bondoso Deus, nosso bondoso Pai, estamos aqui na Tua casa e pela Tua graça nós compreendemos porque o Senhor escolheu Belém. E nós queremos ser o Belém desses dias, Pai. E aqueles magos sábios viajaram de longe para levar os presentes. E o Senhor nos pede que nós ofereçamos nossos corpos como sacrifício vivo, com as nossas mãos levantadas. Estamos nos entregando a Ti, Pai. Estamos entregando, Pai, nossos pensamentos, nossos corações, nosso corpo, como sacrifício vivo, Pai. Receba, Pai, nossos presentes esta noite. E vem, nasce nos nossos corações. Nós te pedimos isto, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que onde Satanás tinha sua mão suja, de pecado, de hábitos mundanos, de sujeira, que isto possa cair no nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu povo seja um povo santo, irrepreensível, perfeito nos teus olhos, Pai. Oh Deus, receba todos nós aqui como sacrifício vivo, Pai. Um cheiro suave, Pai. Que o Senhor possa se agradar de nós esta noite. Oh, como Caleb diz, se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará lá do outro lado. E se o Senhor se agradar de cada um de nós, certamente o Senhor nos colocará lá, em Nova Jerusalém. E viveremos para sempre, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos teu nome. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Cumprimenta teu irmão. O Senhor seja louvado. Só um aviso à igreja, que os irmãos que desejarem dar o seu testemunho, você fica aqui, permaneça aqui, só os que desejarem, tá? O irmão Túlio está aí para gravar o seu testemunho. O restante não há necessidade de você ficar aqui. Pode ir para casa, já despedido. E próximo sábado, Santa Ceia do Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração,
atrai o meu coração. Posso te tocar